Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição da Sala Privada de hoje. Ora bem, na passada sexta-feira aconteceu aqui no auditório da Fundação Cuprocino de Miranda algo chamado Afetos e Sexualidade na Terceira Idade. Pois bem, foi um encontro, foi uma troca de boa conversa, troca de ideias. A clínica marcadamente foi convidada e, claro está, a Isabel Amorim também lá esteve a dar o seu contributo. Falaram-se de temas muito pertinentes neste assunto que nós já abordamos aqui, de certa forma, aqui num outro programa, e que iremos abordar mais à frente outras temáticas relacionadas com isto. Isto foi uma organização do Departamento do Desporto da Câmara Municipal de Famalicão. Desde já dou os parabéns pela iniciativa. Acho que cada vez mais é importante falarmos sobre isso, e esta faixa etária, esta gente, terceira idade não direi, mas pessoas mais experientes, não é? Dizemos assim, pessoas mais experientes que às vezes se sentem de certa forma limitadas e que acham que a vida íntima já terminou e que ficam assim, pronto, de certa forma decepcionados e tristes e isso tudo. Abordar estes temas é sem dúvida alguma um despertar, e tanto é que a experiência foi ótima, e eu gostava que tu, Isabel, que estivestes lá, primeiro que desses o teu testemunho, porque já conversamos antes do programa e realmente tu também vens com uma sensação de dever cumprido e que gostaste imenso da experiência. Sem dúvida, sim. Muito boa noite a todos. Foi sem dúvida uma excelente iniciativa do Departamento de Desporto da Câmara Municipal daqui de Vila Nova de Famalicão. Acabou por ser uma palestra em que houve troca, em que houve interação, não foi propriamente algo expositivo, não estive ali a debitar informação. Neste caso eu e a doutora Paula Campos e a doutora Carla Veiga Rodrigues, que foi uma médica de família que foi convidada também a estar presente, que embora não faça parte da clínica, nós achamos por bem convidá-la e integrá-la no trabalho connosco. Tivemos uma sala cheia, ou praticamente cheia, e um grupo de pessoas da terceira idade muito jovens, muito fresco, com muita vontade de nos ouvir e de partilhar connosco algumas das suas experiências, o que sem dúvida me encheu o coração, não é? Saí de lá realmente com a sensação de dever cumprido, por perceber que o que fomos ali transmitir chegou realmente a muitas daquelas pessoas. A intenção que nós tínhamos com esta palestra, se lhe podemos assim chamar, era falar sobre a importância dos afetos, a importância da sexualidade na terceira idade, dar-lhes a entender que não é algo que deve estar anulado da vida deles só porque já atingiram determinada idade ou porque surgem determinadas dificuldades, e falamos muito na necessidade de se procurar ajuda quando alguma dificuldade existe, seja a nível do relacionamento, seja a nível do funcionamento até da sexualidade, no funcionamento sexual de um dos elementos do casal ou de ambos, e percebemos que foi muito bem recebido, toda esta sugestão foi bem recebida, até pelas informações que depois nos chegaram por parte de alguns dos participantes, que disseram que efetivamente iam procurar ajuda. E iam procurar ajuda médica, ou que iriam até passar na clínica para pedir o nosso apoio para resolver estas situações. Isto no fundo mostra-me que estas pessoas valorizaram, tomaram consciência do quanto é importante manterem-se ativos sexualmente, e quando digo sexualmente não digo que tenham que ter atividade sexual no sentido de relação sexual, de relações sexuais, sim, mas sim no sentido da sexualidade, da afetividade, não é, que existe. Porque a afetividade é algo que potencia o bem-estar e a felicidade, não é? Que de certa forma afasta depressões, afasta situações de ansiedade e a solidão, que é algo tão presente nesta faixa etária. E pronto, conseguimos realmente transmitir todas estas ideias. No decorrer desta atividade, pronto, para além de termos falado de alguns mitos que existem associados à sexualidade, à ideia de que sexualidade é a mesma coisa que relação sexual, pronto, explicamos realmente esta diferença, não é? E definimos mesmo, utilizamos mesmo a definição da Organização Mundial de Saúde, que refere que então a sexualidade é uma procura do afeto, do contacto, no fundo é uma resposta a um impulso, não é? E tem tudo a ver com toda esta demonstração de necessidade de contacto com o outro, e sendo a relação sexual algo muito mais redutor, que se refere apenas
ao ato de penetração, não é? E é realmente muito redutor. Sim, independentemente da idade das pessoas, não é? Sim. A vivência da sexualidade é muito mais do que o ato de relação sexual. É muito mais do que isto. No fundo é o estarem juntos, o passearem, o partilharem momentos, partilharem interesses. Tudo isto pode ser visto como sexualidade. E nesta idade, mais do que nunca, é importante que ela exista, porque estamos a falar de pessoas que já não trabalham, portanto já não têm, se calhar, aquelas 8 horas ou 10 horas por dia ocupadas claro. com uma profissão, não é? Têm muito mais tempo livre. E o facto de poderem ter momentos de afeto com o companheiro de uma vida ou com novos companheiros que encontrem nesta fase, porque não? Porque eu acho que isto é importante, não é? As pessoas não têm que sentir que porque perderam o companheiro a vida terminou e então já não faz sentido terem relações de amizade ou amizades mais fortes que até evoluem para algo mais, não é? Eu acho que tudo isso deve ser permitido, não é? Eu acho que as pessoas, enquanto estamos cá, temos todo o direito de usufruir de uma vida que nos satisfaça, não é? Claro. E que nos preencha todas as nossas necessidades. E foi interessante ter realmente testemunho de algumas pessoas. Houve inclusive uma senhora que partilhou que já não tinha o companheiro, não é? Da vida dela. O marido tinha falecido, mas que tinha realmente agora um namorado e que se sentia muitas vezes triste por não poder, por causa de ter os cabelos brancos, não é? Não poder andar com ele de mão dada na rua porque muitas pessoas a criticavam. Havia muitas críticas de jovens por estar com as mãos dadas e até me questionou porque é que isto acontece. Ela questionou-me porque é que isto acontece. E eu relembro-me que ao responder lhe disse que não só é triste como é grave ao mesmo tempo. É triste porque ninguém tem o direito de estar a confrontar alguém com algo que não deve fazer, não é? Porque qual é o problema de andarem a dar as mãos ou de sentarem num banco e darem um beijo, trocarem afetos em público? Esse tipo de afetos não vejo qualquer problema de serem partilhados em público, mas acho acima de tudo grave que se critique este tipo de comportamentos porque leva a que as pessoas depois deixem de os ter. E cria aqui um afastamento e cria se calhar aqui um vazio, uma solidão que não era necessário existir, não é? Exato. Eu acho que algo que tem que se trabalhar muito na nossa sociedade é a aceitação das escolhas do outro, independentemente da idade em que faz determinadas escolhas, não é? E permitirmos que o outro goze a sua vida conforme quer gozar e com quem quer gozar, não é? Na companhia de quem quer. Uma pessoa não é por estar de mãos dadas em público que está de alguma forma a ofender alguém das pessoas que passam. Portanto, acho que é muito importante e caso haja realmente jovens a ouvir-nos, ou jovens ou não, que estejam também a ouvir o programa e que se identifiquem com alguns destes comportamentos de crítica às pessoas da terceira idade que demonstram afeto em público, que reflitam que foi um bem que lhes foi permitido cedo, provavelmente na adolescência deles, ou se calhar na adolescência não, mas na idade adulta, não é? Porque na adolescência se calhar era muito proibido pelos pais deles, não é? Mas eu acho que quando nós atingimos determinados direitos na idade adulta, de podermos fazer determinadas coisas, não faz sentido que porque chegamos, por exemplo, aos 65 anos, porque tínhamos que perder determinados direitos só porque já temos 65 anos, não é? Não faz sentido a perda de direitos, portanto alertava realmente as pessoas para que não fossem cruéis umas com as outras no sentido de criticarem comportamentos que em nada afetam o nosso bem-estar, não é? Em nada afetam, não é por eu ver um casal de idosos de mão dada que vou achar que aquilo é uma afronta, que não tem jeito nenhum. Aquelas pessoas já têm idade para ter juízo, olha, andarem assim na rua, não é? As pessoas fazem críticas muito desagradáveis. Acho que é importante refletirmos, não é? Em nada nos afeta a nós ou não nos deveria afetar a nós diretamente. A felicidade dos outros então muito menos. Claro, muito menos a felicidade dos outros. Que é um bocadinho isso que estamos aqui a falar, não é? Se muitas vezes se trata de inveja, não é? Então, porque não, em vez de termos inveja e criticarmos, porque não procurarmos essa felicidade para nós, não é? Se calhar faz muito mais sentido procurarmos essa felicidade para nós. Mas sim, foi um evento muito interessante que eu acho que sensibilizou muitos dos idosos presentes a procurarem a ajuda, não é? Ou também, se calhar, a melhorarem o diálogo uns com os outros em casa, não é? Dentro da relação conjugal. E, além disso, eu também me propus uma atividade durante esta palestra, que era uma caixa que circulou pela sala e as pessoas, os nossos convidados, as pessoas que estavam presentes, foram convidadas a partilhar
dificuldades que tivessem superado na relação ou que ainda estivessem presentes, pensamentos em relação à palestra ou dúvidas, e que podiam escrever anonimamente num papel e colocar dentro da caixa, que eu teria todo o interesse, não é? Todo o gosto também em responder-lhes. Como o tempo foi ficando escasso devido a tanta interação, houve muitas das cartas, muitos dos papeizinhos, neste caso, que não foram partilhados com eles no momento, e que eu expressamente lá na semana passada, no evento, disse que iria trazer então ao programa Sala Privada, para que eles estivessem atentos também ao programa e às respostas e a esta partilha que eu iria aqui fazer. Portanto, hoje decidi trazer aqui quatro destes papeizinhos que recolhi na semana passada, que com muito carinho recolhi e que li com muita atenção, e que acho que são sem dúvida pertinentes de partilhar. Certamente muitas das pessoas que ouvem vão se identificar com estas situações e poderão realmente construir algo mais positivo na vida delas em função do que vai ser aqui falado. Portanto, trazia aqui 4 destes papéis. Vou se calhar começar por ler o primeiro, que selecionei, e falar um bocadinho sobre este tema. Então é assim, o primeiro: tenho 69 anos, não tenho desejo e sou muito seca. É exatamente o que diz aqui neste documento. Tal como eu disse, está anónimo, e muito bem, não tinha que estar identificado. Mas isto é algo que muitas mulheres sentem, e que sentem a vida toda, não é? E eu não sei se no caso desta mulher, se estamos a falar de uma situação que passou a acontecer, por exemplo, no pós-menopausa, ou se é algo que sempre acompanhou a vida toda. Esta falta de desejo, não é? E a falta de lubrificação. Estamos a falar aqui no fundo de 2 disfunções que podem existir nesta mulher. Podem existir as duas, pode existir apenas uma, que pode ser apenas a falta de lubrificação, e que, por existir falta de lubrificação, muitas vezes terá tido dor na relação sexual, provavelmente, e ao ter dor já não deseja ter, não é? Se nós pensarmos bem na nossa vida, nós normalmente desejamos algo que nos sabe bem, algo que gostamos, não é? Se há alguma coisa que nos provoca dor ou sofrimento, nós isso deixamos de desejar. Portanto, quando uma relação sexual provoca dor, é algo que deixa de ser desejado. Portanto, o desejo sexual pode muitas vezes, não é? Não existir, porque há ali uma disfunção ao nível da lubrificação e a pessoa deixa de desejar para não ter dor, não é? Então evita, não é? Muitas vezes vem até o evitamento, o que a nível conjugal depois pode trazer muitos outros problemas, não é? O evitamento da relação conjugal, da relação sexual, pode trazer muitos problemas no casal, no funcionamento do casal. Mas também se pode tratar de uma situação inversa, ou seja, a mulher, por não ter desejo, pode efetivamente também não lubrificar, não é? Até por falta de estímulo do companheiro, como não procura. Exato, era isso que eu ia como não tem desejo, não é? E este não desejo pode ter a ver com experiências que nunca teve, ou seja, pode ter a ver com a inexistência, a não existência de experiências boas sexuais, não é? Na relação. E então, ao não haver experiências boas na relação, a mulher não deseja, não é? A mulher não deseja, não lubrifica. Exatamente. Que faz todo sentido, não é? Sim. Se bem que pode haver mulheres, atenção, que eu acho que é importante referir isto, pode haver mulheres que, embora não sintam este desejo inicial, este impulso inicial para ter relações sexuais, lubrifiquem perfeitamente, porque podem estar a ser convenientemente bem estimuladas, não é? Exato. Esta questão da lubrificação está também muitas vezes relacionada com questões hormonais, e com a menopausa, inclusive, não é? Pensando na terceira idade, mas é algo que é de muito fácil solução com o uso de lubrificantes, e as pessoas não têm que ter vergonha de comprar. Sim, é tudo tão compram natural. em qualquer, até compram num supermercado, se agora não quiserem ir a uma farmácia. Sim, exatamente. Mas se forem a uma farmácia também poderão comprar, e às vezes a ideia de que na farmácia vai ser mais caro pode ser errada, porque há algumas marcas que são muito vendidas e que são de farmácia, são muito boas, são lubrificantes à base de água, pode-se usar a quantidade e as vezes que se pretender, e não traz não tem qualquer tipo de contraindicação. Portanto, quando se trata de questões de lubrificação, não deixem que isto não seja um impedimento à relação sexual, não é? Porque não tem que ser, porque há uma solução muito fácil, como comprar um lubrificante. Exatamente. Que resolve toda esta questão e que vai logo fazer com que não haja dor, não é? E com que provavelmente haja prazer, e ao haver prazer, que haja uma vontade numa próxima vez de repetir, não é? E certamente vai também lá estar dar resposta aqui às necessidades do companheiro, que poderá ter vontade, não é? E muitas vezes não o faz para não magoar, exatamente, porque sabe que causa desconforto, porque, não é? Muitas vezes até se sente com falta de confiança, porque ao sentir que a companheira não o deseja.
Exatamente. Portanto, há aqui Tudo depois isso. muitas coisas que acabam por estar envolvidas, não é? E as pessoas realmente sentindo alguma dificuldade a nível sexual, não interessa se parece que partiu da mulher ou se parece que partiu do homem. Isto afeta o casal. Portanto, procurem ajuda, porque algumas destas questões podem ser de tão fácil solução que é lamentável, é mesmo triste que deixem esta situação prolongar-se no tempo, e às vezes falamos que este problema existe há anos, décadas, não é? Uma vida inteira, não é? Às vezes falamos de problemas que podem estar a existir na vida de um casal a vida inteira. Sem dúvida. O tempo todo. É uma questão que, lá está, que foi bem respondida e que pode ter diversas causas, e nada melhor do que trazermos aqui, focarmos aqui alguns pontos e deixarmos que esta pessoa que escreveu anonimamente possa decidir realmente o que fazer. Vamos só fazer aqui uma pausa, voltamos já a seguir.